Ele subiu ao altar por obrigação, sem imaginar que aquela noite mudaria tudo. Mas bastou um olhar, um gesto, e o que era apenas um contrato se tornou paixão de verdade. O que aconteceu na noite de núpcias vai te emocionar. Comente de onde você está assistindo e mergulhe nessa história que prova que o amor pode nascer onde menos se espera. O escritório na cobertura do edifício Mendonça dominava a paisagem de São Paulo com suas paredes de vidro, que ofereciam uma vista panorâmica da maior metrópole brasileira. Rafael Mendonça observava a cidade que parecia minúscula abaixo dele, enquanto a chuva fina de outono batia suavemente contra o vidro blindado. Seus dedos tamborilavam na mesa de mogno maciço, única herança que havia aceitado do avô, além das empresas. "Você tem que estar brincando, Maurício", Rafael disse finalmente, sua voz controlada apesar da tempestade que se formava dentro dele. "Meu avô não pode ter feito isso." Maurício Silva, advogado da família há mais de 30 anos, ajustou os óculos sobre o nariz aquilino e suspirou. Aos 65 anos, já havia presenciado todos os tipos de loucuras testamentárias, mas esta, ele tinha que admitir, era especialmente criativa. "Eu temo que sim, Rafael. A cláusula é bastante clara. Para manter o controle majoritário do Grupo Mendonça, você precisa estar casado até completar 36 anos. Caso contrário, suas ações serão divididas entre os membros do conselho." Rafael passou a mão pelos cabelos negros, perfeitamente cortados. O relógio Patek Philippe em seu pulso indicava 14h45, 15 minutos antes da reunião com investidores japoneses que poderia definir o futuro da empresa de tecnologia que ele havia transformado em uma gigante nacional. "Meu aniversário é daqui a 3 meses, ele constatou, calculando mentalmente. "Você está me dizendo que tenho 90 dias para encontrar alguém, convencer essa pessoa a se casar comigo e realizar uma cerimônia? Ou perco tudo o que construí nos últimos 10 anos? Na verdade," Maurício pigarreou, desconfortável. "Seu avô especificou que deve ser um casamento de verdade, não apenas no papel. Vocês precisam morar juntos, aparecer juntos em eventos sociais." O velho Augusto estava determinado a ver a linhagem dos Mendonça continuando. Ele nunca aceitou seu, como ele dizia, estilo de vida focado apenas nos negócios. Rafael soltou uma risada seca. Seu avô sempre havia sido um manipulador, mesmo depois de morto. Augusto Mendonça, o patriarca que construiu um império do nada, imigrante português que chegou ao Brasil com uma mão na frente e outra atrás, e que nunca entendeu porque o neto preferia códigos de computador a jantares familiares. E suponho que não há como contestar, não sem um longo processo judicial que certamente ultrapassaria o prazo. E mesmo assim, as chances seriam mínimas. O testamento foi meticulosamente redigido. Rafael se virou para a janela novamente. Lá embaixo, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente ao seu dilema. Carros se arrastavam pela Avenida Paulista, pessoas corriam para escapar da chuva, e a vida seguia seu curso implacável. A metrópole era como ele. Nunca parava, nunca mostrava fraqueza. "Certo", ele disse finalmente, voltando-se para Maurício, com a expressão que seus funcionários conheciam bem, a do executivo que acabara de tomar uma decisão difícil. "Então vou me casar. Será um acordo comercial como qualquer outro. Preciso de alguém confiável, discreta e que entenda os termos. 1 ano de contrato, compensação financeira generosa e depois cada um segue seu caminho." Maurício pareceu genuinamente surpreso. "Você já tem alguém em mente?" O interfone na mesa de Rafael tocou, interrompendo-os. A voz de sua secretária soou clara. "Senhor Mendonça, a equipe de arquitetura chegou para a apresentação do novo centro de pesquisa. A senhorita Santos está liderando o grupo." Rafael apertou o botão de resposta. "Mande-os para a sala de reuniões, Patrícia. Estarei lá em 5 minutos." Voltando-se para Maurício com um sorriso que não alcançava seus olhos, Rafael respondeu: "Talvez tenha, Maurício. Talvez tenha." Helena Santos reorganizou as plantas arquitetônicas pela 3ª vez na mesa de reuniões espelhada. O reflexo de seu rosto tenso devolvia-lhe um olhar de preocupação. Aos 30 anos, esta apresentação poderia ser o ponto de virada em sua carreira. O projeto do novo centro de pesquisa da Mendonça Tech era o maior com que já havia trabalhado. Ele sempre se atrasa assim?
sussurrou Renato, um dos engenheiros da equipe. Rafael Mendonça não se atrasa, respondeu Helena, ajustando o blazer cinza sobre a blusa branca. Nós que chegamos cedo demais. Como que para confirmar suas palavras, as portas de vidro se abriram e Rafael entrou, seguido por sua assistente, que carregava tablets para todos os presentes. Helena sentiu o ar da sala mudar imediatamente. Era isso que a intrigava no CEO, sua capacidade de alterar a atmosfera de um ambiente apenas com sua presença. Boa tarde a todos, Rafael cumprimentou com um aceno de cabeça. Vamos direto ao ponto. Senhorita Santos, surpreenda-me. Helena respirou fundo e começou sua apresentação com a segurança de quem havia passado noites em claro, preparando cada detalhe. Durante os 40 minutos seguintes, ela explicou como o design sustentável do novo centro de pesquisa não apenas economizaria milhões em energia, mas também posicionaria a Mendonça Tech como líder em construções ecoeficientes no Brasil. Enquanto falava, notou algo estranho. Rafael, conhecido por sua atenção meticulosa aos detalhes e por interromper apresentações com perguntas incisivas, estava incomumente silencioso. Seus olhos azuis, normalmente afiados como lâminas, pareciam avaliar não apenas o projeto, mas a própria Helena. Quando ela terminou, o silêncio pairou na sala por alguns segundos. Impressionante, Rafael finalmente disse. Gostaria de ouvir mais sobre a integração dos painéis solares com o sistema de refrigeração. Senhorita Santos, poderia ficar após a reunião para discutirmos isso em particular? O coração de Helena acelerou. Uma reunião privada com o CEO era rara. Poderia significar que ele estava realmente interessado no projeto, ou que havia encontrado falhas graves que preferia discutir sem humilhá-la na frente da equipe. Quando todos saíram, Helena permaneceu sentada, organizando suas anotações para a discussão técnica que esperava ter. Rafael, no entanto, parecia ter outros planos. Café? Ele ofereceu, caminhando até a máquina italiana no canto da sala. Sim, por favor, preto. Rafael assentiu com aprovação enquanto preparava 2 xícaras. Alguém que vai direto ao ponto. Gosto disso. Entregando o café a Helena, ele se sentou não na cabeceira da mesa, como de costume, mas na cadeira ao lado dela. A proximidade era desconcertante. Senhorita Santos, Helena, por favor. Helena, ele corrigiu, provando o café. Seu trabalho neste projeto é excepcional. Na verdade, venho observando sua carreira na empresa há algum tempo. Você subiu rapidamente no departamento de arquitetura. Obrigada, senhor. Eu me esforço para entregar sempre acima das expectativas. Isso é evidente. Rafael colocou a xícara na mesa e olhou diretamente para ela. O que me leva a uma proposta que tenho para você, que não está relacionada, ou talvez esteja indiretamente, ao centro de pesquisa. Helena sentiu uma leve apreensão. Propostas inesperadas de homens poderosos raramente vinham sem complicações, como bem sabia por experiências passadas. Estou ouvindo, ela respondeu cautelosamente. Rafael parecia estar escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sou um homem direto, Helena. Valorizo eficiência e soluções práticas. Estou enfrentando uma situação que requer medidas não convencionais e acredito que você pode ser a solução. Não estou entendendo. Preciso me casar nos próximos 3 meses e estou propondo que você seja minha esposa. A xícara que Helena segurava tremeu levemente em sua mão. De todas as direções que imaginara para essa conversa, esta definitivamente não estava na lista. Isso é algum tipo de piada? Porque se for, não estou achando graça. Nunca falo sobre negócios em tom de brincadeira, Rafael respondeu seriamente. É uma proposta legítima, um contrato, se preferir. Casamento com duração pré-determinada de 1 ano, após o qual nos separaríamos discretamente. Você receberia uma compensação financeira significativa. Helena colocou a xícara na mesa com mais força do que pretendia. Porque mal nos conhecemos fora do ambiente profissional. Exatamente por isso. Você é competente, discreta, e não temos envolvimento emocional prévio que possa complicar o acordo. Além disso, ele fez uma pausa, estudando-a. Fui informado sobre sua situação familiar. Os tratamentos de sua mãe são caros, e o plano de saúde cobre apenas o básico. O rosto de Helena endureceu. Você andou investigando minha vida pessoal? Tenho um departamento de RH eficiente, ele respondeu sem se abalar.
Precisava saber se você teria motivação suficiente para aceitar. Helena se levantou abruptamente, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. Indignação pela invasão de privacidade, curiosidade sobre os motivos dele, e sim, um cálculo rápido de quanto dinheiro poderia ajudar sua mãe. Senhor Mendonça, com todo respeito, isso é completamente inapropriado. Não estamos no século XIX, e eu não estou à venda, independentemente do preço. Rafael também se levantou, sua expressão inalterada pela rejeição. Não estou sugerindo nada impróprio, Helena. Seria um acordo mutuamente benéfico. Você me ajuda a resolver um problema legal relacionado à herança da empresa e eu forneço os recursos necessários para o tratamento de sua mãe, além de uma quantia que garantiria sua independência financeira pelo resto da vida. Helena pegou sua pasta abraçando-a contra o peito como um escudo. Preciso ir. Pense na proposta, Rafael disse calmamente. Não preciso de uma resposta imediata. Aqui está meu cartão pessoal. Quando estiver pronta para discutir os termos, ligue diretamente para mim. Ela pegou o cartão automaticamente, ainda atordoada. E, Helena, ele acrescentou enquanto ela se dirigia à porta, o projeto do centro de pesquisa foi aprovado, independentemente de sua decisão sobre minha proposta. Seu talento profissional não está em questão aqui. Helena saiu da sala com passos firmes, mas assim que entrou no elevador vazio, suas pernas fraquejaram. Encostando-se à parede espelhada, ela olhou para o cartão em sua mão e para seu próprio reflexo no espelho. Uma mulher de princípios sendo testada pelas circunstâncias mais inesperadas da vida. Lá fora, a chuva havia dado lugar a um pôr do sol alaranjado que tingia os prédios de São Paulo. Um lembrete de que mesmo os dias mais tempestuosos eventualmente terminam. O que Helena não sabia era se este era o fim da tempestade em sua vida ou apenas o começo. O Hospital São Luís, um dos mais prestigiados de São Paulo, exibia o contraste típico da saúde brasileira. Na ala particular, onde Helena caminhava pelo corredor imaculadamente branco, o luxo e a tecnologia pareciam dignos de um hotel 5 estrelas. Ela sabia, no entanto, que a poucos quilômetros dali, hospitais públicos lutavam com filas intermináveis e recursos escassos. Boa tarde, dona Cecília. Como está se sentindo hoje? Helena perguntou, colocando um buquê de margaridas amarelas, as favoritas da mãe, sobre a mesa de cabeceira. Cecília Santos, aos 58 anos, parecia ter envelhecido uma década nos últimos 6 meses. O câncer de pâncreas havia roubado seu vigor, mas não seu sorriso acolhedor. Com os cabelos grisalhos emoldurando o rosto pálido, ela estendeu a mão para a filha. Melhor agora que você está aqui, meu amor. Mas você parece cansada. Está trabalhando demais de novo? Helena sorriu sentando-se na beira da cama. Era típico de sua mãe. Mesmo debilitada, preocupava-se mais com os outros do que consigo mesma. Só o normal, mãe. O projeto do centro de pesquisa foi aprovado. Que maravilha! Você sempre soube que conseguiria. Helena não mencionou que mal havia dormido nas últimas 48 horas, sua mente dividida entre o projeto e a proposta chocante de Rafael Mendonça. O cartão pessoal dele parecia queimar no bolso de sua calça jeans. Os médicos passaram hoje? Helena perguntou, mudando de assunto. O semblante de Cecília mudou sutilmente. Sim, Dr. Paulo veio com aquela equipe dele. Falaram muito em inglês entre eles, como se eu não estivesse aqui. Helena sentiu o familiar nó no estômago. E o que disseram? Que o tratamento não está respondendo como esperavam. Cecília fez uma pausa, apertando a mão da filha. Helena, tem algo que precisamos conversar. Eu pedi os papéis para ser transferida para o SUS. O quê? Não, de jeito nenhum. Você não pode fazer isso. Filha, esse tratamento está sugando todas as suas economias. Vi a conta do mês passado, 220 mil reais. É insanidade continuar assim. Helena engoliu em seco. Sua mãe não sabia que ela já havia hipotecado seu apartamento e esgotado todas as linhas de crédito disponíveis. O próximo ciclo de tratamento, que o médico havia descrito como a última chance realista, custaria quase R$500 mil, uma soma impossível para uma arquiteta, por mais talentosa que fosse. Não se preocupe com dinheiro, mãe. Estou cuidando disso. Cecília balançou a cabeça com aquela expressão que Helena conhecia desde a infância, a mesma que usava quando sabia que a filha estava escondendo algo.
Helena Santos, você é igualzinha a seu pai, teimosa como uma mula velha. Mas me escute, não vou deixar você destruir seu futuro por mim. Se Deus quiser me levar agora, eu tive uma vida boa. Não fale assim, Helena respondeu, sentindo as lágrimas que vinha reprimindo há semanas, finalmente ameaçarem cair. Você vai melhorar e vamos juntas para aquela viagem a Fernando de Noronha que sempre sonhamos. O sorriso triste de Cecília dizia tudo o que suas palavras não diziam. Ambas sabiam que sem o tratamento especializado, as chances eram praticamente nulas. Quando Helena deixou o hospital 2 horas depois, o céu de São Paulo já havia escurecido. A poluição misturada com as nuvens criava um teto baixo sobre a cidade, refletindo as luzes urbanas e tornando a noite um eterno crepúsculo alaranjado. Parada na calçada, Helena tirou o celular e o cartão do bolso. 3 toques depois, uma voz masculina respondeu. Mendonça, aqui é Helena Santos. Sobre sua proposta, precisamos conversar. O restaurante Fazano, no coração do bairro dos Jardins, era um daqueles lugares onde São Paulo exibia sem pudor sua faceta mais exclusiva. Enquanto aguardava na mesa discreta no canto do salão, Rafael observava a clientela. Políticos, celebridades e empresários que, como ele, usavam o local como uma extensão de seus escritórios para negócios que exigiam maior privacidade. Quando Helena chegou precisamente às 20 horas, Rafael notou que ela havia trocado o visual corporativo por um vestido simples, porém elegante, em um tom de azul petróleo que realçava sua pele morena. Os cabelos castanhos, antes presos em um coque formal, agora caíam em ondas pelos ombros. Ele se levantou para cumprimentá-la, registrando mentalmente que sua futura esposa ao menos tinha presença suficiente para não envergonhá-lo em eventos sociais. Pontual. Outra qualidade que aprecio, comentou Rafael puxando a cadeira para ela. Não confunda pontualidade com ansiedade, Helena respondeu, colocando a bolsa no colo. Quero resolver isso o quanto antes. Um garçom aproximou-se silenciosamente, oferecendo o cardápio de vinhos. Rafael dispensou-o com um gesto. O de sempre, Ricardo. E traga água para a senhora. Helena ergueu uma sobrancelha. Eu posso escolher minha própria bebida, obrigada. Desculpe. Rafael corrigiu-se. Um traço de surpresa em seu rosto. O hábito de eficiência, o que vai querer? Água está ótimo por enquanto. Prefiro manter a mente clara para negociações. Um quase sorriso passou pelos lábios de Rafael. Então, realmente estamos negociando. Estou aqui, não estou? Isso já responde sua pergunta. O garçom retornou com uma garrafa de Chateauneuf du Pape de 2015 para Rafael e água com gás para Helena. Quando ficaram novamente a sós, Helena tirou da bolsa um pequeno caderno. Tenho algumas condições, ela disse, indo direto ao assunto. Rafael se recostou na cadeira, genuinamente curioso. Nas dezenas de negociações que conduzia mensalmente, raramente encontrava alguém tão direto quanto ele próprio. Estou ouvindo. Primeiro quero todos os gastos médicos da minha mãe cobertos, não apenas durante o período do nosso acordo, mas perpetuamente, independente do resultado do tratamento. Rafael assentiu. Razoável. Posso transferi-la para o Albert Einstein e montar uma equipe internacional. Tenho contatos em Harvard Medical que podem... Segundo, Helena o interrompeu. Quero 2 milhões de reais depositados em uma conta em meu nome antes da cerimônia. Não como mesada ou allowance, mas como pagamento único irrevogável. Rafael ergueu as sobrancelhas levemente. Impressionante. A maioria pediria uma quantia mensal, que eu poderia cortar a qualquer momento. Não sou a maioria, Sr. Mendonça. Estou vendendo 1 ano da minha vida não me tornando uma mantida. 3 milhões, Rafael respondeu sem hesitar, mas com um acordo de confidencialidade perpétuo sobre nosso arranjo. Foi a vez de Helena mostrar surpresa. Por que aumentar o valor? Porque reconheço o valor quando o vejo, e porque quanto maior o investimento, maior o comprometimento com o sigilo. Ele tomou um gole de vinho. Terceira condição, Helena respirou fundo. Quero continuar trabalhando. Não como arquiteta da Mendonça Tech, obviamente. Seria inapropriado como sua esposa, mas quero liberdade para aceitar projetos independentes. Impossível, Rafael respondeu imediatamente. Minha esposa não pode ser vista trabalhando para concorrentes.
Seria desastroso para a imagem da empresa. Posso oferecer uma alternativa. Você deixa a empresa, mas trabalha exclusivamente em projetos filantrópicos da Fundação Mendonça. Mesma autonomia criativa, sem conflitos de interesse. Helena fez uma anotação no caderno considerando a proposta. A Fundação Mendonça era respeitada por seus projetos de escolas e hospitais em comunidades carentes. Aceitável, desde que eu tenha controle sobre quais projetos assumo. Rafael inclinou a cabeça em concordância. Agora meus termos, ele disse, colocando a taça na mesa. Precisamos morar juntos durante o período do contrato. Minha cobertura tem suítes separadas, então não se preocupe com intimidades indesejadas. Helena corou levemente, mas manteve o olhar firme. Entendido. Aparições públicas juntos serão necessárias. Eventos corporativos, sociais, jantares com clientes importantes. Você precisará parecer genuinamente envolvida. Sou uma péssima atriz, Sr. Mendonça. Rafael, ele corrigiu, e não precisa atuar. Apenas sorria quando apropriado e não me contradiga em público. Helena estreitou os olhos. Não vou me tornar uma esposa troféu muda. Não estou pedindo isso. Sua inteligência é parte do que a torna uma escolha convincente. Só peço discrição sobre nossos assuntos particulares. O garçom aproximou-se novamente para anotar os pedidos. Rafael solicitou o menu degustação completo para ambos, sem consultar Helena, que respirou fundo, controlando a irritação. Um último ponto importante, Rafael continuou quando ficaram sozinhos. O contrato terminará após 1 ano, com divórcio discreto por diferenças irreconciliáveis. Nenhum de nós poderá terminar o acordo antes desse prazo, a menos que haja violação grave de alguma cláusula. E o que constitui uma violação grave? Rafael bebeu mais um gole de vinho, seus olhos nunca deixando os dela. Indiscrição pública sobre a natureza do nosso acordo. Traição que possa gerar escândalos. Ações que prejudiquem a imagem da empresa. Fidelidade também está na mesa de negociação? Helena perguntou com um toque de ironia. Para ambas as partes, Rafael respondeu sem hesitar. Ao menos em aparência pública. O que fazemos com extrema discrição é problema nosso. Helena sentiu um arrepio estranho ao ouvir aquelas palavras. A ideia de Rafael com outras mulheres enquanto eram casados, mesmo que apenas no papel, a incomodou de uma forma que não esperava. Certo. Mais alguma coisa? Rafael pegou sua pasta de couro e retirou um documento de várias páginas entregando-o a Helena. O contrato completo, elaborado por meu advogado pessoal. Sugiro que contrate seu próprio advogado para revisá-lo antes de assinar. Helena folheou as páginas impressionada com a meticulosidade. Tudo estava ali, cada detalhe discutido e muitos outros que ela nem havia considerado. Você já tinha isso pronto? Estava assim tão confiante que eu aceitaria? Rafael sorriu pela primeira vez na noite. Um sorriso genuíno que transformou seu rosto normalmente sério, fazendo com que Helena notasse as pequenas rugas nos cantos de seus olhos. Não, Helena. Estava preparado. Há uma diferença substancial entre confiança e preparação. Quando o primeiro prato chegou, uma pequena obra de arte gastronômica que mais parecia uma escultura, Helena percebeu que estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente do seu. Um mundo onde jantares como este eram rotina, onde contratos substituíam sentimentos e onde cada movimento era calculado como em um jogo de xadrez. Uma última pergunta, ela disse, antes de provar a comida. Por que este desespero para se casar? O que acontece se você não cumprir a cláusula do testamento? O rosto de Rafael endureceu momentaneamente. Perderei o controle da empresa que reconstruí das cinzas. Tudo que transformei nos últimos 10 anos passará para as mãos de pessoas que só se importam com dividendos trimestrais, não com inovação ou com os milhares de empregos que criamos. Helena o estudou por um momento. Por trás da fachada fria do executivo calculista, vislumbrou algo que não esperava. Paixão. Não por pessoas, mas pelo que havia construído. Então, temos um acordo? Rafael perguntou, estendendo a mão sobre a mesa. Helena olhou para aquela mão, forte, bem cuidada, com um Rolex discreto no pulso, e pensou em sua mãe no hospital, nos médicos falando em inglês sobre chances diminutas, no tratamento que poderia salvá-la. Temos um acordo, ela respondeu, apertando a mão dele. O toque durou apenas alguns segundos,
Mas Helena sentiu um formigamento estranho subir pelo braço. Provavelmente nervosismo, ela disse a si mesma. Afinal, acabara de vender 1 ano de sua vida a um homem que mal conhecia. Do lado de fora do restaurante, a chuva havia recomeçado, envolvendo São Paulo em um véu prateado de gotas que transformavam as luzes da cidade em um caleidoscópio borrado, assim como o futuro de Helena agora parecia. Brilhante, talvez, mas impossível de discernir com clareza. As 3 semanas que se seguiram foram um turbilhão para Helena. Enquanto assinava o contrato com Rafael em um escritório de advocacia na Avenida Brigadeiro Faria Lima, seu telefone não parava de vibrar com mensagens da organizadora de eventos que Rafael havia contratado. Uma mulher eficiente chamada Mariana Prado, especializada em casamentos de alto padrão, bombardeava Helena com decisões sobre flores, música, menu e decoração. "Se não entendo por que tanto alarde", comentou Helena enquanto experimentava o 3º vestido de noiva na exclusiva loja da estilista Vera Wang, recém-inaugurada no Shopping Cidade Jardim. "Pensei que seria algo discreto." Rafael, sentado em um sofá de veludo com seu laptop aberto, respondeu sem desviar os olhos da tela. Um casamento discreto levantaria suspeitas. O herdeiro dos Mendonça sempre se casa com pompa e circunstância. É tradição familiar. A assistente da loja ajustou o vestido. Um modelo sereia deslumbrante com renda francesa, que custava mais que um apartamento de 2 quartos na zona sul da cidade. Helena olhou para o espelho e mal se reconheceu. A mulher que a encarava de volta parecia saída de uma revista de moda, não a mesma que passava noites debruçada sobre plantas arquitetônicas, tomando café requentado. "O que acha?" perguntou a vendedora ansiosa, ajustando o véu. Rafael finalmente ergueu os olhos. Por um instante, seu olhar normalmente calculista pareceu diferente. Havia algo que Helena não conseguiu decifrar. Surpresa? Admiração? "Perfeito", ele disse simplesmente, voltando ao laptop. "Mas eu não sei se..." Helena começou. "Se gosta do modelo? Podemos ver outros", a vendedora interrompeu solicitamente. "Não, se me sinto confortável com tudo isso", Helena completou, encarando Rafael. Ele fechou o laptop, colocando-o de lado, e caminhou até Helena. Sem a presença da vendedora, que discretamente se afastou para buscar acessórios, Rafael falou em voz baixa. "Sei que isso é muito para processar, mas precisamos fazer isso direito. Quanto mais convincente, menos perguntas depois." Helena suspirou, olhando para o reflexo deles no espelho. Ela no vestido de noiva esplêndido, ele em seu terno italiano impecável. Pareciam o casal perfeito, a não ser pelo fato de que tudo era uma elaborada farsa. "A propósito", Rafael continuou, "sua mãe foi transferida para o Einstein esta manhã. A equipe médica de Boston chega amanhã para a consulta inicial." Helena sentiu um nó na garganta. Entre toda a agitação dos preparativos do casamento, essa era a única coisa que realmente importava. "Obrigada", ela disse suavemente. Rafael assentiu, mantendo distância emocional como sempre fazia. Não precisa agradecer. É parte do acordo. Mas ambos sabiam que ele poderia ter esperado até depois do casamento para cumprir essa parte. O fato de já estar providenciando o melhor tratamento possível para Cecília, quando Helena ainda nem havia assinado a certidão de casamento, dizia algo sobre o homem por trás da fachada de empresário implacável. A Catedral da Sé, no centro histórico de São Paulo, estava iluminada por centenas de velas brancas naquela tarde de sábado. As majestosas torres góticas eram visíveis de longe, enquanto no interior, arranjos monumentais de lírios e rosas brancas transformavam o altar em um jardim celestial. Os bancos de madeira escura estavam ocupados por mais de 300 convidados, a nata da sociedade paulistana. Executivos internacionais, políticos influentes e celebridades, muitos dos quais Helena nunca havia visto na vida. Em uma sala lateral, Helena respirava fundo tentando controlar o nervosismo. Vestida em um Vera Wang exclusivo, com o cabelo artisticamente arranjado em um coque baixo, adornado com pequenas flores de brilhantes, ela parecia uma princesa, ou pelo menos era o que sua mãe não parava de dizer entre lágrimas de felicidade. "Filha, você está deslumbrante", Cecília repetia, ainda pálida pela doença,
mas visivelmente animada em sua cadeira de rodas. Graças ao novo tratamento, ela estava tendo um dia bom, com energia suficiente para participar da cerimônia. Nunca pensei que viveria para ver este dia. A ironia da frase fez Helena engolir em seco. Se não fosse por este casamento, sua mãe provavelmente não teria chance de viver muito mais. O médico americano contratado por Rafael havia sido claro. O novo protocolo de tratamento experimental oferecia esperança real, mas era inacessível para a vasta maioria dos pacientes devido ao custo estratosférico. Você está bem, querida? Parece tensa, observou Cecília, sempre atenta às emoções da filha. Só nervosismo de noiva, mãe. Helena mentiu, forçando um sorriso. A porta se abriu e Mariana, a organizadora, espiou para dentro. 5 minutos, Helena, todos estão em posição. Quando Mariana saiu, Cecília segurou a mão da filha. Helena, quero lhe dizer algo importante. O que foi, mãe? Sei que este casamento foi muito rápido. Menos de um mês de noivado. Não é como imaginávamos. Helena sentiu um frio na barriga. Sua mãe havia suspeitado de algo. Mas quero que saiba, Cecília continuou, que seu pai e eu também tivemos um começo não convencional. Ele me conheceu numa segunda e me pediu em casamento na sexta daquela mesma semana. Sério? Você nunca me contou isso? Porque achei que você diria que fui imprudente, Cecília sorriu. Mas quando o amor é real, ele não segue cronogramas convencionais. Às vezes, simplesmente sabemos. Helena sentiu uma pontada de culpa. Sua mãe acreditava que ela e Rafael estavam loucamente apaixonados, uma história romântica de amor à primeira vista que justificasse a pressa do casamento. O que quero dizer, Cecília apertou sua mão, é que vejo como Rafael olha para você, mesmo quando acha que ninguém está notando. E como você olha para ele quando baixa a guarda. Sei que tem medo, mas não deixe que o medo de se entregar completamente roube sua chance de felicidade. Antes que Helena pudesse responder, a porta abriu-se novamente e seu tio Ricardo, irmão mais velho de seu pai falecido, apareceu elegantemente vestido para levá-la ao altar. Está na hora, sobrinha. Posso dizer que seu pai estaria muito orgulhoso hoje. Com um último abraço em sua mãe, Helena se preparou para o papel mais difícil de sua vida. Enquanto caminhava pelo corredor central da catedral, sob o olhar admirado dos convidados, ao som do Pachelbel em Canon, executado por uma orquestra de cordas, ela fixou os olhos na figura de Rafael que a aguardava no altar. Em seu terno Armani feito sob medida, cabelo perfeitamente arrumado e postura impecável, ele parecia o noivo perfeito. Seus olhos azuis encontraram os dela, e por um instante fugaz, Helena pensou ter visto algo mais que a habitual frieza calculista, algo que fez seu coração acelerar de uma maneira que nada tinha a ver com ansiedade. A cerimônia tradicional católica prosseguiu como um sonho nebuloso para Helena. Ela ouviu o padre falar sobre amor, compromisso e fidelidade, palavras que soavam como uma acusação silenciosa ao acordo comercial que realmente existia entre eles. Quando chegou o momento dos votos, Rafael segurou suas mãos e, para surpresa de Helena, falou sem consultar qualquer anotação. Helena, prometo honrar você todos os dias da nossa vida juntos. Prometo proteger você, respeitar suas ideias e sonhos e ser um porto seguro quando o mundo lá fora parecer demais. Hoje, diante de todos, entrego a você não apenas meu nome, mas minha confiança completa. As palavras ensaiadas para convencer os convidados eram tecnicamente vagas o suficiente para não serem mentiras absolutas, mas a forma como Rafael as pronunciou, olhando diretamente em seus olhos com uma intensidade perturbadora, fez Helena estremecer. Quando chegou sua vez, ela respirou fundo e tentou lembrar o texto que havia memorizado. Mas ao olhar para Rafael, para sua mãe na primeira fila sorrindo emocionada, e para o mar de rostos desconhecidos esperando suas palavras, Helena decidiu improvisar. Rafael, percebo você hoje não como sonhei, mas talvez como estava destinado a ser. Prometo lealdade em todos os momentos, sinceridade quando importar, e companheirismo quando for necessário. Aceito este novo caminho que começamos a trilhar, com a esperança de que possamos encontrar, um no outro, mais do que imaginávamos buscar. Um murmúrio de aprovação percorreu a igreja,
interpretando suas palavras como profundamente românticas, enquanto Rafael a encarava com uma expressão que mesclava surpresa e algo que parecia quase respeito. Quando o padre finalmente pronunciou: "Eu vos declaro marido e mulher", Rafael se inclinou para o beijo tradicional. Helena havia imaginado que seria um toque rápido e superficial, apenas para manter as aparências. Em vez disso, os lábios dele encontraram os seus com uma gentileza inesperada, uma mão segurando delicadamente seu rosto. O beijo, embora contido, durou mais do que o necessário, e quando se separaram, Helena estava sem fôlego por razões que não conseguia explicar. Mais tarde, durante a luxuosa recepção nos jardins do Palácio Tangará, enquanto dançavam a primeira valsa como casal, sob um céu estrelado e luzes de fadas pendendo de árvores centenárias, Rafael sussurrou em seu ouvido: "Seus votos foram surpreendentes." "Improvisação de última hora", ela respondeu. "Espero que tenha sido convincente." "Foi mais do que isso", ele disse, seus olhos procurando os dela. "Foi honesto." Antes que Helena pudesse responder, foram interrompidos por parabéns de convidados importantes, e o momento passou. Mas algo havia mudado sutilmente entre eles. Um reconhecimento silencioso de que, mesmo nascido de um contrato, este casamento seria uma jornada mais complexa do que ambos haviam antecipado. A cobertura duplex de Rafael ocupava os 2 últimos andares de um dos edifícios mais exclusivos da Avenida Cidade Jardim. Com mais de 800 metros quadrados, piscina coberta, academia privativa e um jardim zen no terraço, o imóvel era um monumento ao sucesso e bom gosto de seu proprietário. Quando o elevador privativo se abriu diretamente na sala de estar principal, Helena não conseguiu conter uma exclamação de surpresa. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de 360 graus de São Paulo, um oceano infinito de luzes que se estendia até onde a vista alcançava. "Bem-vinda à sua nova casa", Rafael disse, afrouxando a gravata enquanto entrava. "Espero que seja confortável." Helena caminhou até a janela, observando a cidade noturna lá embaixo. De tão alto, mesmo o caótico trânsito paulistano parecia uma ordenada corrente de formiguinhas luminosas. "É incrível", ela admitiu, tocando o vidro temperado. Como arquiteta, não podia deixar de apreciar o design contemporâneo do espaço, com sua perfeita integração entre linhas minimalistas e materiais nobres. "Vou mostrar seu quarto", Rafael ofereceu, guiando-a por um corredor de piso de mármore italiano. A suíte designada para Helena era maior que seu apartamento inteiro. Decorada em tons de azul e cinza, tinha uma cama king size, closet amplo já abastecido com novas roupas de marcas de luxo, todas em seu tamanho perfeito, uma varanda privativa e um banheiro com banheira de hidromassagem e vista para a cidade. "Suas coisas pessoais foram transferidas para cá esta manhã, como combinamos", Rafael explicou, apontando para algumas caixas organizadas em um canto. "Se precisar de qualquer coisa que não encontre, Dora pode providenciar." "Dora?" "A governanta. Ela mora no apartamento de serviço no andar inferior e está à disposição das 7 às 21 horas. Aos domingos folga, exceto quando temos eventos." Helena assentiu, tentando processar que agora vivia em um lugar com governanta residente, algo que só havia visto em novelas. "Minha suíte fica no outro extremo do apartamento", Rafael continuou, "para garantir sua privacidade. A área comum fica à sua disposição. Sinta-se à vontade para usar a piscina, academia, biblioteca." "Obrigada", Helena disse, notando como ele mantinha um tom formal, como se estivesse mostrando um imóvel para uma cliente, não recebendo sua esposa em casa após o casamento. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Tecnicamente, era sua noite de núpcias, apesar de ambos saberem que não haveria nada tradicional acontecendo. "Bem", Rafael disse finalmente, consultando o relógio de pulso, "já passa da meia-noite. Deixarei você descansar. Amanhã tenho uma videoconferência com investidores asiáticos às 7 horas. "Claro", Helena respondeu, aliviada pela quebra da tensão. "Boa noite, então." Rafael hesitou por um instante, como se quisesse dizer algo mais, mas limitou-se a um aceno de cabeça antes de se virar para sair. "Boa noite, Helena." Quando ficou sozinha, Helena soltou o ar que nem havia percebido que estava segurando. Sentou-se na beira da enorme cama
e deixou os eventos do dia passarem em sua mente como um filme. O casamento elaborado, os sorrisos para fotógrafos, a dança, os brindes, sua mãe radiante de felicidade. Sua mãe. Helena pegou o celular e viu 3 mensagens não lidas de Márcia, a enfermeira particular que Rafael havia contratado para cuidar de Cecília. Todas confirmavam que sua mãe havia chegado bem ao hospital após a recepção e estava descansando confortavelmente. Após responder agradecendo, Helena começou a se preparar para dormir. Estava retirando os grampos do cabelo quando as luzes piscaram 1, 2 vezes e então se apagaram completamente. O apartamento mergulhou em escuridão total. Perfeito, ela murmurou sarcasticamente para si mesma, tentando lembrar onde havia visto interruptores alternativos ou geradores. Tateando com cuidado no escuro, Helena conseguiu chegar até a porta. O corredor também estava completamente às escuras. Ela hesitou, pensando se deveria simplesmente voltar para o quarto e esperar a energia voltar, quando ouviu a voz de Rafael. Helena, está tudo bem? Sim, ela respondeu, virando-se na direção da voz, só tentando entender o que aconteceu. Blackout no bairro. Acontece ocasionalmente quando há sobrecarga na rede. A voz de Rafael estava mais próxima agora. Fique onde está. Estou com uma lanterna. Um feixe de luz cortou a escuridão, iluminando o corredor. Rafael apareceu vestindo apenas calças de pijama de seda azul marinho, o torso nu revelando um físico surpreendentemente atlético para um executivo que passava a maior parte do tempo em reuniões. Helena, em sua camisola curta de cetim, que havia comprado especialmente para a lua de mel falsa, um erro de julgamento que agora parecia ridículo, sentiu-se subitamente exposta. O gerador deveria ter acionado automaticamente, Rafael comentou, franzindo o senho. Vou verificar o painel. Se posso ajudar em algo? Ela perguntou, seguindo-o pelo corredor iluminado apenas pela lanterna, que criava sombras dançantes nas paredes. Conhece algo sobre sistemas elétricos? Na verdade, sim. Fiz especialização em instalações prediais sustentáveis, parte da formação em arquitetura. Rafael a olhou com algo que parecia genuína surpresa, como se só agora lembrasse que ela tinha qualificações profissionais, além de ser sua esposa de conveniência. Chegaram até uma sala técnica escondida atrás de uma porta discreta. Rafael abriu o painel principal e examinou os circuitos com a lanterna. O sistema de transferência automática falhou, ele constatou. Precisamos ativar manualmente. Trabalhando juntos no espaço confinado, seus corpos ocasionalmente se tocando na escuridão, Helena e Rafael conseguiram redefinir o sistema. Após alguns minutos, ouviram o zumbido baixo do gerador, iniciando no subsolo. Deve voltar em alguns segundos, Rafael disse, fechando o painel. Mas os segundos passaram e as luzes continuaram apagadas. Estranho, ele murmurou, verificando seu celular. Não há sinal também. Provavelmente afetou as torres de comunicação. Quanto tempo isso costuma durar? Helena perguntou, seguindo-o de volta pelo corredor escuro. Impossível prever. Pode ser minutos ou horas. Chegaram à sala principal, ainda às escuras, exceto pelo brilho fraco da cidade lá embaixo e a luz da lanterna. Rafael abriu um armário e retirou várias velas aromáticas e fósforos. Não é exatamente alta tecnologia, ele disse com uma sombra de sorriso, mas funcionará por enquanto. Logo a sala estava iluminada pelo brilho dourado de várias velas. Rafael abriu uma garrafa de vinho tinto e ofereceu uma taça a Helena. Já que estamos presos no escuro, podemos ao menos fazer isso confortavelmente. Helena aceitou a taça, sentando-se no sofá, enquanto Rafael ocupava a poltrona oposta. O silêncio entre eles era menos constrangedor agora, como se a escuridão e as circunstâncias inesperadas tivessem quebrado alguma barreira invisível. Então, Rafael começou após um gole de vinho. Especialização em instalações prediais sustentáveis. Impressionante. Helena deu de ombros. Foi necessário para o projeto habitacional que desenvolvi na faculdade. Meu TCC era sobre moradias autossuficientes para áreas carentes. Por que escolheu arquitetura? Ele perguntou, parecendo genuinamente interessado. Meu pai era pedreiro, Helena respondeu, girando o vinho na taça. Cresci visitando as obras onde ele trabalhava. Adorava ver como um monte de tijolos e cimento se transformava em algo permanente, um lar para alguém. A luz das velas dançava no rosto de Helena,
iluminando seus olhos de uma maneira que Rafael não havia notado antes. A determinação e paixão quando ela falava de seu trabalho. "E você?" ela perguntou. "Sempre quis ser executivo e seguir os passos do seu avô?" Rafael riu, um som curto e quase amargo. "Na verdade, não. Queria ser piloto de Fórmula 1. Helena quase engasgou com o vinho. "Sério? Você? Por que o espanto? Não pareço o tipo radical. Parece mais o tipo que calcula o risco de tropeçar antes de dar cada passo." Ela respondeu honestamente. Para sua surpresa, Rafael riu de novo. Desta vez um som genuíno e relaxado que transformou completamente seu rosto normalmente sério. "Justo, mas aos 17 anos, eu era o terror das ruas de Interlagos nas corridas amadoras. Meu avô acabou com isso quando bati o terceiro carro. O que aconteceu? Me mandou estudar administração em Harvard, cortou minha mesada e disse que se quisesse correr, teria que ser atrás de lucros, não de troféus." Helena percebeu que esta era provavelmente a conversa mais pessoal que já haviam tido. O vinho, a escuridão e a situação inusitada pareciam ter baixado temporariamente as defesas de Rafael. "Você o odiava por isso?" ela perguntou gentilmente. Rafael considerou a pergunta, olhando para a cidade escurecida pela janela. "Não. Era difícil odiar meu avô, mesmo quando ele estava sendo um tirano. Depois que meus pais morreram no acidente de helicóptero, ele foi minha única família real. Acho que sua forma de mostrar amor era me preparando para sobreviver num mundo que ele conhecia muito bem. E a cláusula do casamento?" Rafael suspirou, servindo mais vinho para ambos. "Isso foi seu golpe final. Ele sempre dizia que eu trabalhava demais, vivia pouco. Achava que eu sacrificava relacionamentos verdadeiros pelo sucesso profissional. E estava errado?" Helena perguntou, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Os olhos de Rafael encontraram os dela sobre a luz trêmula das velas. "Talvez não completamente." Um trovão repentino sacudiu os vidros do apartamento, seguido pelo som da chuva torrencial que começou a cair sobre São Paulo. A temperatura parecia ter baixado alguns graus, e Helena sentiu um calafrio percorrer sua pele, exposta pela camisola fina. Rafael notou, e sem dizer uma palavra, levantou-se para pegar uma manta de cachemir sobre uma cadeira próxima, oferecendo-a a Helena. Seus dedos se tocaram brevemente durante a troca, e ambos sentiram algo passar entre eles, uma corrente elétrica mais poderosa que o blackout que havia escurecido a cidade. "Obrigada", Helena disse suavemente, enrolando-se na manta que carregava o perfume discreto de Rafael. "Então", ele continuou sentando-se agora mais próximo no sofá, "conte-me sobre seus projetos na fundação. Já tem alguma ideia do que gostaria de desenvolver primeiro?" Enquanto a chuva caía lá fora e a cidade permanecia parcialmente às escuras, Helena e Rafael conversaram por horas sobre arquitetura, tecnologia, viagens, livros e lembranças de infância. A formalidade que havia marcado suas interações anteriores gradualmente desapareceu, substituída por risadas ocasionais e descobertas surpreendentes sobre um e outro. Quando Helena finalmente bocejou, percebeu que era quase 4 da manhã. "Sua videoconferência provavelmente será cancelada se a energia não voltar", Rafael disse, sem parecer muito preocupado, uma atitude completamente diferente do executivo obsessivo que ela conhecia. Naquele momento, como em uma deixa perfeita, as luzes voltaram subitamente, inundando o apartamento com claridade que fez ambos piscarem, ajustando a visão. A intimidade criada pela escuridão e pelas velas parecia subitamente exposta, vulnerável sob a luz brilhante. Rafael se levantou, assumindo novamente sua postura formal. "Bem, parece que a crise acabou", ele disse, sua voz retornando ao tom profissional. "Melhor tentarmos dormir um pouco." Helena assentiu, sentindo uma estranha decepção. "Claro, boa noite, Rafael." Enquanto caminhavam de volta para seus quartos separados, Helena percebeu que pela primeira vez desde que haviam se conhecido, ela não estava pensando nele como Senhor Mendonça, o intimidador CEO, mas como Rafael, um homem com sonhos abandonados, memórias agridoces e uma capacidade surpreendente para conversas interessantes. Ao fechar a porta de sua suíte, Helena se perguntou se o blackout não havia sido apenas literal, mas também metafórico.
Uma breve interrupção na corrente de formalidade e distância que ambos haviam construído conscientemente entre si. E mais perturbador ainda, ela se perguntou por que parte dela desejava que houvesse mais desses blackouts no futuro. 2 meses haviam se passado desde o casamento, e São Paulo agora enfrentava o calor intenso de dezembro. Na Fundação Mendonça, localizada em um edifício histórico restaurado no centro da cidade, Helena curvava-se sobre uma mesa de desenho, finalizando os detalhes de seu primeiro grande projeto, um centro comunitário sustentável para o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ficou incrível, comentou Luísa, arquiteta sênior da fundação que havia se tornado amiga de Helena. A integração da captação de água da chuva com os espaços verdes é genial. Helena sorriu satisfeita. Depois da tensão inicial de ser a esposa do chefe, ela havia conquistado o respeito da equipe por mérito próprio. O projeto para a comunidade carioca combinava sustentabilidade com praticidade, usando materiais locais e técnicas que poderiam ser replicadas pelos próprios moradores em suas casas. Acha que está pronto para a apresentação? Helena perguntou, massageando o pescoço dolorido após horas debruçadas sobre os desenhos. Mais que pronto. O conselho vai adorar, Luísa respondeu, antes de acrescentar com um sorriso malicioso, especialmente seu marido. Helena sentiu o agora familiar aperto no peito ao pensar em Rafael. Nas últimas semanas, algo estranho havia acontecido. A distância cuidadosamente mantida entre eles estava inexplicavelmente diminuindo. Tudo começou com pequenas mudanças. Jantares ocasionais juntos em casa, discussões sobre seus respectivos trabalhos, até mesmo algumas manhãs de domingo compartilhando café e jornais na varanda. Rafael parecia diferente nesses momentos, mais relaxado, quase humano. Falando nele, Luísa continuou interrompendo os pensamentos de Helena. Não vai se atrasar para o evento desta noite, vai? O jantar de gala da Associação dos Empresários é o evento do ano. Helena olhou para o relógio e suspirou. Preciso ir agora se quiser ter tempo de me arrumar. Rafael odeia atrasos. Os sacrifícios de ser casada com um dos 10 homens mais ricos do Brasil. Luísa brincou, fazendo Helena forçar um sorriso que não alcançou seus olhos. Se sua amiga soubesse a verdade, que tudo não passava de um acordo comercial, prestes a completar 1/3 de sua duração estipulada. No apartamento, Helena encontrou um vestido novo esperando por ela. Um Valentino vermelho deslumbrante com um recado simples. Para esta noite, R. Era a 3ª vez naquele mês que Rafael deixava um presente para ela. Pequenos gestos que não faziam parte do contrato original e que a deixavam cada vez mais confusa. Enquanto se preparava, o telefone tocou. Era Márcia, a enfermeira de sua mãe. Senhora Mendonça, tenho ótimas notícias. Os exames da dona Cecília mostram redução significativa do tumor. O Dr. Thompson está muito otimista. Helena sentiu lágrimas de alívio brotarem. Obrigada, Márcia. Vou visitá-la amanhã bem cedo. Quando desligou, percebeu que não estava sozinha. Rafael estava parado na porta do quarto, já vestido em seu smoking impecável, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Boas notícias? Ele perguntou. Ótimas. O tratamento da minha mãe está funcionando. Helena hesitou antes de acrescentar. Graças a você. Rafael entrou no quarto, ajustando os punhos da camisa. Você não precisa me agradecer toda vez, Helena. Era parte do nosso acordo. Mesmo assim, você cumpriu sua parte mais do que o prometido. Ela tocou o vestido vermelho na cama. Como isso? Rafael pareceu quase desconfortável com o agradecimento. Achei que combinaria com você. O vermelho realça seus olhos. O comentário, tão diferente do usual tom prático de Rafael, pegou Helena de surpresa. Houve um momento de silêncio carregado entre eles, antes de Rafael limpar a garganta e mudar de assunto. O carro estará pronto em 30 minutos. Precisamos chegar pontualmente. Estarei recebendo um prêmio de empreendedor do ano. Estarei pronta, Helena garantiu. Enquanto Rafael saía do quarto, ela não pôde deixar de notar como ele a olhou uma última vez, antes de fechar a porta. Um olhar que parecia conter algo perigosamente próximo de admiração. O Hotel Unique, com sua arquitetura semelhante a um barco flutuante, brilhava sob a luz de centenas de luminárias estrategicamente posicionadas. No salão principal, a elite empresarial brasileira e internacional
Circulava entre taças de champanhe e conversas sobre fusões, aquisições e flutuações do mercado financeiro. Helena, no Valentino vermelho que se ajustava perfeitamente às suas curvas, atraía olhares por onde passava. Ao lado de Rafael formavam o casal que todas as revistas de sociedade haviam apelidado de o match perfeito. Ele com seu carisma controlado de líder nato, ela com sua beleza inteligente e postura confiante. Helena, querida, você está deslumbrante. Cristina Albuquerque, esposa de um dos maiores banqueiros do país e autoproclamada líder do círculo social que Helena agora frequentava, aproximou-se com beijos efusivos. E Rafael, mais bonito a cada dia. O casamento está fazendo maravilhas por você, querido. Rafael sorriu educadamente, sua mão pousando naturalmente na cintura de Helena. Um gesto que, nas últimas semanas, havia se tornado quase instintivo quando estavam em público. O mérito é todo dela, ele respondeu com uma suavidade na voz que fez Helena olhá-lo surpresa. Vocês dois precisam nos contar o segredo, Cristina continuou. Todo mundo está comentando como Rafael Mendonça, o eterno solteiro que nunca tinha tempo para relacionamentos, de repente parece um homem completamente apaixonado. Vocês mal conseguem disfarçar. Helena forçou uma risada, enquanto sentia a mão de Rafael apertar levemente sua cintura. Eles haviam ensaiado essas situações. Sorrisos, toques sutis, olhares apaixonados. Era tudo parte da performance. Mas ultimamente, Helena vinha se pegando pensando nele quando não estavam em público, lembrando da conversa durante o blackout, notando como ele franzia o senho quando estava concentrado em seu laptop. Quando você sabe, você simplesmente sabe. Rafael respondeu a Cristina com a frase ensaiada, mas seus olhos estavam fixos em Helena de uma maneira que fez seu coração acelerar. A noite prosseguiu como muitas outras desde o casamento. Jantares elegantes, conversas superficiais e Helena interpretando o papel de esposa devotada. Quando Rafael subiu ao palco para receber seu prêmio, ela aplaudiu orgulhosamente, uma parte de si genuinamente admirando tudo que ele havia conquistado. Gostaria de agradecer a minha esposa, Helena, Rafael disse durante seu discurso de aceitação, desviando do texto que seu assessor havia preparado. Sua perspectiva única me faz questionar velhos hábitos e ver possibilidades que eu nunca consideraria sozinho. Antes dela, eu tinha uma empresa bem-sucedida. Agora, estou começando a construir uma vida. Um murmúrio de "Auans" percorreu o salão, enquanto Helena sentia seu rosto aquecer. Aquilo não estava no script, não fazia parte do acordo. E o pior, as palavras pareciam sinceras. Na volta para casa, o silêncio no carro era denso, carregado de perguntas não feitas. Foi Rafael quem finalmente o quebrou. Desculpe pelo desvio do roteiro combinado. Achei que soaria mais autêntico. Helena estudou seu perfil no escuro. Soou autêntico demais. Rafael virou-se para encará-la, o brilho dos faróis ocasionais iluminando parcialmente seu rosto. E isso é um problema? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações que nenhum dos dois estava preparado para explorar. Não sei, Helena respondeu honestamente. É complicado. Rafael voltou a olhar para a estrada. Sim, está se tornando. Quando chegaram à cobertura, ambos se dirigiram para seus quartos separados com um boa noite educado, mas Helena não conseguiu dormir. A confusão de sentimentos, gratidão, atração, culpa por sentir atração, medo do que aconteceria quando o contrato terminasse, a manteve acordada até as primeiras horas da manhã. O que estava acontecendo com ela? Isto deveria ser apenas um acordo comercial. Ela não podia estar desenvolvendo sentimentos reais por um homem que essencialmente havia comprado um ano de sua vida, podia? E mais perturbador ainda, estaria ele sentindo o mesmo? Na manhã seguinte, Helena acordou com uma mensagem de texto de Luísa. Ligue a TV agora, canal 6. Confusa, ela pegou o controle remoto e ligou a televisão do quarto. Na tela, uma apresentadora loira de um programa de fofocas mostrava fotos dela e Rafael na festa da noite anterior. O casal mais comentado do momento, mas fontes exclusivas revelam que nem tudo é o que parece no casamento dos sonhos entre o bilionário Rafael Mendonça e a arquiteta Helena Santos. Segundo informações que recebemos, o casamento teria sido arranjado
para cumprir uma cláusula do testamento do velho Augusto Mendonça. Helena sentiu o sangue gelar. Como? Quem poderia saber? O acordo de confidencialidade havia sido absolutamente rígido, com penalidades severas. Seus pensamentos foram interrompidos quando Rafael entrou abruptamente no quarto, o rosto tenso. Você já viu, ele constatou, apontando para a TV. Acabei de ligar. Rafael, como isso é possível? Quem? Maurício está investigando. Pode ter sido alguém do escritório de advocacia ou talvez do departamento financeiro que processou a transferência para sua conta. Helena se levantou agitada. O que fazemos agora? Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de nervosismo que Helena nunca havia visto antes. Precisamos negar, obviamente. É a palavra deles contra a nossa. Sem provas concretas, isto pode ser tratado como difamação. E se tiverem provas? E se vazarem o contrato? Impossível. A única cópia física está no cofre da minha casa em Angra, e as digitais estão protegidas por criptografia. Helena andava de um lado para outro, tentando processar as implicações. Minha mãe vai assistir isso. Ela acredita que nos casamos por amor. A menção de Cecília pareceu mudar algo na expressão de Rafael. Ele se aproximou, segurando Helena pelos ombros com uma gentileza surpreendente. Não vamos deixar que isso afete sua mãe ou seu tratamento. Independente do que aconteça com nós, eu prometo que ela continuará recebendo os melhores cuidados. A proximidade dele, o toque de suas mãos, o uso da palavra nós, tudo contribuía para a confusão emocional de Helena. Rafael, precisamos ser honestos um com o outro, ela disse finalmente, reunindo coragem. Nas últimas semanas, as coisas entre nós mudaram. Não é mais apenas uma performance pública. Rafael soltou seus ombros e se afastou ligeiramente, como se precisasse de distância para pensar claramente. Você está certa. Não sei exatamente quando ou como, mas algo mudou. O que fazemos a respeito disso? Helena perguntou, sua voz quase um sussurro. O celular de Rafael tocou, interrompendo o momento. Ele olhou para a tela e seu rosto endureceu. É Paulo Ribeiro, do Conselho. Preciso atender. Ele aceitou a chamada. Paulo, bom dia. Sim, estou ciente da reportagem. Não, são acusações infundadas. Entendo sua preocupação. Sim, uma reunião extraordinária seria apropriada. Estarei lá. Quando desligou, seu rosto havia retornado à máscara profissional que Helena conhecia bem. O conselho está em pânico. Alguns membros acham que o escândalo pode afetar as ações da empresa. Precisamos de uma estratégia imediata. Rafael, sobre o que estávamos falando, terá que esperar. Ele interrompeu, voltando a ser o executivo frio e calculista. Preciso estar no escritório em 1 hora. Meu assessor de imprensa vai preparar um comunicado oficial negando tudo. Sugiro que você não fale com ninguém, especialmente jornalistas. E assim como veio, ele saiu, deixando Helena sozinha com perguntas não respondidas e a crescente sensação de que o castelo de cartas que haviam construído estava começando a desmoronar. A semana que se seguiu foi um turbilhão. Os jornais e programas de TV não falavam de outra coisa além do casamento de conveniência dos Mendonça, como a imprensa havia apelidado o escândalo. O comunicado oficial emitido por Rafael, negando categoricamente as acusações e ameaçando processar por difamação, apenas havia jogado mais lenha na fogueira. Helena praticamente se mudou para o hospital, passando todo o tempo possível com sua mãe, que felizmente havia sido poupada das notícias por orientação médica devido à sua condição delicada. Rafael, por sua vez, mal aparecia em casa, envolvido em intermináveis reuniões com o conselho, advogados e consultores de gestão de crise. Nas raras vezes que se cruzavam no apartamento, a tensão era palpável. A conversa interrompida sobre os sentimentos que haviam começado a desenvolver um pelo outro parecia agora um sonho distante, soterrado pela realidade brutal do escândalo público. Naquela sexta-feira à noite, Helena finalmente conseguiu convencer Rafael a jantar em casa para uma conversa séria. Sentados à enorme mesa de jantar que raramente usavam, com pratos praticamente intocados à frente, o silêncio era quebrado apenas pelo tilintar ocasional dos talheres. A fonte do vazamento foi identificada, Rafael disse finalmente. A assistente pessoal de Maurício.
Aparentemente, ela fotografou páginas do contrato durante a redação e vendeu para a imprensa. E agora? Qual é o plano? Rafael bebeu um gole de vinho antes de responder. O plano original era esperar o ano terminar, divorciar discretamente e cada um seguir sua vida. Mas agora, ele hesitou, parecendo escolher cuidadosamente as palavras. As circunstâncias mudaram. De que forma? O conselho está dividido. Alguns acham que deveríamos admitir tudo, pagar a multa pela violação da cláusula e encerrar o assunto. Outros acreditam que isso destruiria a confiança dos investidores definitivamente. Ele fez uma pausa. E tem também a questão pessoal entre nós. Helena colocou o garfo sobre o prato. Rafael, precisamos falar sobre isso. O que está acontecendo entre nós? Antes que ele pudesse responder, o interfone tocou. Rafael atendeu com clara irritação. Senhor Mendonça, a voz do porteiro soou. Tem um homem aqui insistindo em falar com a senhora Helena. Diz que é urgente. Ele se identificou como Ricardo Alves. Helena sentiu o mundo parar por um instante. Ricardo. Seu ex-noivo que havia terminado o relacionamento de 5 anos quando ela mais precisava dele, após o diagnóstico de sua mãe. Eu não conheço nenhum Ricardo Alves, Rafael disse, olhando para Helena com uma expressão interrogativa. Eu conheço, ela admitiu levantando-se. É meu ex-noivo. O rosto de Rafael endureceu. O que ele quer? Não faço ideia. Não o vejo há mais de 1 ano. Helena passou a mão pelo cabelo nervosa. Isso é estranho demais. Quer que eu o mande embora? Helena hesitou. Não, vou falar com ele. Pode pedir que o envie para o saguão? Desço em 1 minuto. Enquanto descia pelo elevador privativo, Helena tentava entender o que Ricardo poderia querer após tanto tempo sem contato. A última vez que o viu foi quando ele devolveu as chaves do apartamento que dividiam, dizendo que não havia se inscrito para cuidar de uma sogra doente e que precisava de espaço para crescer profissionalmente. Palavras que ainda doíam quando lembradas. Ricardo aguardava no luxuoso saguão do edifício, parecendo deslocado em seu jeans e camiseta simples. Ao ver Helena, abriu um sorriso que ela conhecia bem, o mesmo que usava quando queria algo. Lena, meu Deus, você está linda. O que você quer, Ricardo? Helena perguntou friamente, mantendo distância. Direto ao ponto, como sempre. Ele riu nervosamente. Bem, eu vi as notícias sobre você e o Mendonça, o casamento falso e tudo mais. Helena sentiu um arrepio de apreensão. E eu pensei, sabe, talvez você precise de apoio agora. Alguém que realmente te conhece, que entende quem você é de verdade. Ele deu um passo em sua direção. Eu cometi um erro, Lena. Fui um idiota ao deixá-la quando sua mãe ficou doente. Mas as pessoas merecem uma segunda chance, não é? Helena mal podia acreditar no que estava ouvindo. Você está aqui para tentar voltar comigo? Depois de 1 ano, sem uma mensagem, sem um telefonema, e justamente agora que estou nos jornais casada com um bilionário, Ricardo teve a decência de parecer constrangido. Olha, não é assim. Eu realmente senti sua falta. E agora que sei que seu casamento é só um acordo comercial, como você sabe disso? Ele hesitou, e Helena percebeu imediatamente. Você vendeu a história para a imprensa, ela concluiu, sentindo uma onda de náusea. Foi você. Não exatamente eu, Ricardo tentou explicar. Eu comentei com um amigo que trabalha no escritório do advogado do seu marido. Ele já sabia de rumores e confirmou comigo. Depois, bem, as coisas tomaram um rumo próprio. Por dinheiro, Helena completou. Quanto você recebeu, Ricardo? Helena, não é justo. Quanto? 50 mil, ele murmurou. Mas não foi só pelo dinheiro. Eu realmente achei que você poderia estar sendo explorada por esse cara. Quis ajudar. Me ajudar? Helena riu, um som amargo. Você destruiu minha reputação, colocou em risco o tratamento da minha mãe e ainda tem a audácia de dizer que queria me ajudar? O tratamento da sua mãe? Ricardo pareceu genuinamente surpreso. Do que você está falando? Saia daqui, Helena ordenou, tremendo de raiva. Nunca mais se aproxime de mim ou da minha família. Helena, por favor, algum problema aqui? A voz de Rafael soou atrás dela. Ele havia descido sem que ela percebesse e agora estava ali, imponente em seu terno impecável, observando a cena com olhos frios. Ricardo empalideceu visivelmente. Senhor Mendonça, eu só queria... Queria o quê, exatamente? Rafael interrompeu.
aproximando-se de Helena e colocando um braço protetor ao redor de sua cintura. Perturbar minha esposa? Causar mais danos depois de vender informações privadas para a imprensa? Como você? Tenho recursos, Sr. Alves. Já sabíamos que foi você. Só não entendemos por quê. Helena olhou para Rafael surpresa. Ele sabia? E não havia lhe contado? Quero que saia agora. Rafael continuou, sua voz perigosamente controlada. E saiba que se tentar contatar Helena novamente ou falar com qualquer veículo de imprensa, as consequências serão severas. Meus advogados já estão preparando uma ação judicial que o deixará sem um centavo pelo resto da vida. Quando Ricardo finalmente saiu, escoltado por seguranças do prédio, Helena virou-se para Rafael. Você sabia que foi ele e não me contou? Descobrimos esta manhã. Eu ia te contar hoje durante o jantar, mas ele apareceu primeiro. Helena sacudiu a cabeça, tentando processar tudo. Por que ele faria isso? Dinheiro é o motivo óbvio, Rafael respondeu, guiando-a de volta para o elevador. Mas imagino que também haja algum ressentimento envolvido. No elevador, Helena finalmente deixou as lágrimas caírem. Lágrimas de raiva, decepção e, estranhamente, alívio. Rafael, sem dizer nada, a puxou para seus braços, deixando-a chorar contra seu peito. De volta ao apartamento, sentados na sala de estar com xícaras de chá que Rafael surpreendentemente havia preparado, eles finalmente retomaram a conversa interrompida. Então, Helena começou, sentindo-se exausta emocionalmente. O que fazemos agora? Rafael a observou por um longo momento. Isso depende. O que você quer fazer, Helena? A pergunta a pegou de surpresa. Em todos os meses desde o início daquele acordo, Rafael sempre havia ditado os termos, tomado as decisões importantes. Eu não sei, ela admitiu. Tudo o que queria era garantir o tratamento da minha mãe. Isso ainda está garantido, certo? Absolutamente, Rafael respondeu sem hesitar. Independente do que decidirmos sobre nós, o tratamento de Dona Cecília está assegurado permanentemente. Já providenciei um fundo específico para isso. Helena sentiu uma onda de gratidão. Obrigada. Um silêncio se instalou entre eles, carregado de palavras não ditas. Helena, Rafael finalmente falou, sua voz mais suave do que ela jamais havia ouvido. Quando fiz aquela proposta a você há 6 meses, estava procurando uma solução prática para um problema concreto, uma transação comercial simples. Não esperava isto. Isto o quê? Ela perguntou, embora em seu coração já soubesse a resposta. Não esperava que você mudaria minha vida de formas que não têm nada a ver com cláusulas testamentárias ou controle acionário. Ele se levantou, caminhando até a janela para olhar a cidade noturna. Não esperava acordar querendo ver seu rosto no café da manhã. Não esperava sentir ciúmes de um ex-namorado patético. Não esperava descobrir que, pela primeira vez em minha vida adulta, o trabalho não é a primeira coisa em que penso ao abrir os olhos. Helena sentiu seu coração acelerar. Rafael nunca havia falado assim, com tanta vulnerabilidade e honestidade emocional. O que está dizendo, Rafael? Ele se virou para encará-la. Estou dizendo que, ironicamente, meu avô estava certo. Eu precisava de mais na minha vida do que aquisições e fusões. Precisava de alguém que me desafiasse, que me fizesse questionar minhas certezas, que me mostrasse um mundo além das paredes de vidro do meu escritório. Ele deu alguns passos em sua direção. Estou dizendo que me apaixonei por você, Helena. De verdade. Não como parte do contrato, mas apesar dele. As palavras pairaram no ar entre eles como algo vivo, pulsante. Rafael, Helena hesitou, sentindo-se vulnerável como nunca antes. Eu também sinto algo por você. Algo que não esperava. Mas tenho medo. Tudo começou com uma transação. Com você, literalmente comprando um ano da minha vida. Como podemos construir algo real a partir disso? Rafael se aproximou, sentando-se ao lado dela no sofá. Talvez devamos começar do zero, ele sugeriu. Cancelar o contrato original. Devolver todo o dinheiro. O quê? Helena olhou para ele chocada. Estou falando sério. Vamos rasgar o contrato literalmente. Você pode decidir se quer permanecer casada comigo por vontade própria, não por obrigação. E se eu disser não? Então nos divorciamos como estava previsto originalmente. Você mantém a quantia para o tratamento de sua mãe. Isso não é negociável. E seguimos caminhos separados, sem ressentimentos. Helena o estudou.
procurando qualquer sinal de manipulação ou cálculo em suas palavras. Encontrou apenas sinceridade. E quanto à empresa? O controle acionário? Todo o império que você construiu? Rafael sorriu. Um sorriso genuíno que iluminava seus olhos. Descobri algo nas últimas semanas, Helena. Se perder tudo isso, mas ganhar uma vida real com você, ainda sairei no lucro. Helena sentiu lágrimas nos olhos novamente, mas desta vez eram de uma emoção muito diferente. Nunca imaginei que o frio Rafael Mendonça diria algo assim. Nem eu, ele admitiu, pegando suas mãos entre as dele. Então, o que me diz? Quer começar de novo? Sem contratos, sem obrigações, apenas duas pessoas descobrindo se o que sentem pode se transformar em algo duradouro? Helena olhou para suas mãos unidas, pensando em tudo que haviam passado nos últimos 6 meses. A proposta chocante no escritório, o casamento elaborado, a noite do blackout, os pequenos momentos de conexão que haviam crescido quase sem que percebessem. Sim, ela respondeu finalmente, sentindo como se um peso enorme saísse de seus ombros. Quero tentar, de verdade desta vez. Rafael se inclinou lentamente em sua direção, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Mas Helena não recuou. Quando seus lábios se encontraram, não havia nada de performático ou calculado no beijo, apenas a promessa silenciosa de um novo começo. Lá fora, as luzes de São Paulo brilhavam como sempre, indiferentes ao pequeno milagre que acontecia no apartamento da cobertura. Um homem que acreditava que o amor era uma fraqueza e uma mulher que pensava ter vendido sua chance de felicidade descobriam juntos que, às vezes, os melhores investimentos da vida são aqueles que não podem ser quantificados em contratos ou contas bancárias. E no Hospital Albert Einstein, Cecília Santos adormecia com um sorriso tranquilo no rosto, sem saber que seu tratamento funcionava melhor do que os médicos haviam previsto e que sua filha havia encontrado, no lugar mais improvável, muito mais do que havia procurado ao assinar aquele contrato 6 meses atrás. Não importava o que os jornais diziam, nem as especulações maldosas. A verdade que Rafael e Helena agora conheciam era muito mais poderosa que qualquer escândalo. Um casamento que começou sem amor havia se transformado em algo que nenhum contrato poderia prever ou controlar. Uma história real de amor, nascida das circunstâncias mais improváveis.